O principal fator histórico que deve ser levado em consideração sobre o romantismo no Brasil é a influência que a família real portuguesa teve. Eles chegaram em 1808, e nesse período o Brasil deixou de ser colônia para ser uma sede do Reino Unido e de Portugal. Com isso, modernizações ocorreram no Brasil. O romantismo foi um movimento que representou a burguesia do século XVIII e XIX. Sendo assim, foi um movimento de produção de uma nova elite que havia superado os regimes absolutistas em diversos países. Por isso, os ideais que aparecem nas obras românticas vêm dos burgueses. São eles: egocentrismo, nacionalismo, exaltação da natureza, idealização do herói, amor e mulher. E por fim, temos a fuga da realidade, por meio da morte, sonho ou loucura. Como foi um movimento que surgiu em meio a muitas tristezas, as obras literárias no Brasil retratavam períodos que condiziam com tal sentimento, como a chegada dos portugueses no Brasil e a escravidão. No romance indianista, temos histórias que trabalham a construção de identidade nacional, que tem o índio como elemento nativo da formação do povo brasileiro. Nesse romance é retratado o início da colonização no Brasil. Já no romance histórico, se trabalha um passado mais recente, contando a formação histórica do Brasil, de maneira idealizada, também com a presença de um herói nacional. O romance regionalista tinha como foco contar como era a vida no interior e como os costumes tradicionais continuavam enraizados nesse lugar. Por mais que a capital se modernizasse, o interior ainda sofria como uma sociedade patriarcal, que ganha enfoque nesse tipo de romance. Por fim, o romance urbano contava histórias sobre a corte e como era a vida na capital do Rio de Janeiro, que se modernizava na época. Como exemplo de romance indianista, temos o Guarani, que conta a história de Antônio de Maris, fidalgo português que era fiel ao projeto colonizador da coroa portuguesa. Depois de um tempo, ocorrem flashbacks, contando a história de Loredano, que se tornará o vilão, e Peri, que será o herói indígena da história. Através disso, percebemos as características do romance indianista, como a construção de identidade nacional e o índio como herói. No romance histórico, podemos citar Iracema, que narra a história de um amor improvável entre uma índia e um colonizador português. Desse amor nasce o primeiro mestiço, que é retratado como símbolo de uma nova raça, que seria o povo brasileiro. Percebe-se características como a mistura de ficção e documento, com um enredo que toma como base um argumento histórico, além de conter o herói nacional na figura de Iracema. No romance regionalista, temos o livro Escrava Isaura, que era uma escrava de pele branca que foi criada como filha na família que servia. Durante todos os anos, ela foi protegida pela matriarca, que pedia que após sua morte, queria que Isaura fosse liberta. Porém, isso não acontece e a moça se torna propriedade de Leôncio, um jovem sem caráter que se interessa por Isaura. Nesse livro, conta a história de como era a vida no interior. Além disso, retrata como era a sociedade patriarcal da época, ambas características do romance regionalista. Por fim, como exemplo de romance urbano, temos a Moreninha, que conta a história de amor entre Augusto e a Moreninha. Tudo começa quando Augusto e mais dois amigos são convidados por Felipe para passar o feriado de Santana na casa de sua avó. Em certo momento, Felipe faz uma aposta com Augusto. Caso ele voltasse da ilha sem se apaixonar por uma das meninas, Felipe escreveria um romance por ter perdido a aposta. Caso ele se apaixonasse, Augusto é quem escreveria. De características do romance urbano, temos uma sociedade retratada com seus costumes e manias fielmente, além de mostrar a vida urbana do Rio de Janeiro.